Olá! Hoje nós vamos fazer uma receita de brigadeiro usando 3 ingredientes diferentes e vamos avaliar qual que vai ser o melhor. Se você não é inscrito no nosso canal, aproveite para se inscrever e ative as notificações para ficar por dentro de todos os conteúdos. E ao final do vídeo, se você gostar da receita, deixe seu like. O brigadeiro é um doce tradicionalmente brasileiro. Ele é um dos mais vendidos, seja para doces para festa ou até mesmo como recheio em bolos. A base principal do nosso brigadeiro, ela é de leite condensado, alguma gordura e chocolate. Essa gordura pode ser o creme de leite ou até mesmo uma manteiga. Normalmente a gente usa o creme de leite nas nossas receitas. Hoje eu trouxe para vocês creme de leite, chocolate e o nosso leite condensado. Pois bem, eu falei com vocês que nós íamos testar 3 ingredientes diferentes. Vamos variar o nosso leite condensado. No mercado, normalmente nós encontramos diversas formas de leite condensado. Algumas nem são consideradas leite condensado. Iniciando pelo leite condensado integral. O leite condensado integral ele tem ali por volta de 8% de gordura. No mercado, nós encontramos o valor do leite condensado integral um pouco mais alto, quando comparamos com o leite condensado semidesnatado. O leite condensado semidesnatado ele tem um teor de gordura de 4 a 6%. Então, a gente já observa que a textura entre os dois vai mudar um pouco. Depois dele, a gente tem a mistura láctea. Muitas pessoas encontram no mercado a mistura láctea e chamam ela de leite condensado, mas ela não é leite condensado. Os principais ingredientes de um leite condensado: leite, açúcar e algum conservante que a gente utiliza para manter maior vida de prateleira dele. Enquanto que na mistura láctea, nós usamos espessantes, soro de leite e outros ingredientes que no nosso leite condensado a gente não encontra. Vou mostrar para vocês agora a textura deles. Esse daqui, ó, é o leite condensado integral 8% de gordura. Lembrando que nós estamos testando aqui a mesma marca, porém 3 produtos diferentes. Esse outro aqui, ó, é o leite condensado semidesnatado. Como eu falei com vocês, a gente já vai ver diferença na textura. É um leite condensado mais fluido, porque tem menor teor de gordura. E por último, a mistura láctea. Ela é mais densa por causa dos espessantes que a indústria utiliza para deixar, esse produto dessa forma, com uma textura tendendo a ser parecida com o leite condensado. Mas ela não é leite condensado, ela é mistura láctea. Pois bem, agora vamos à mão na massa. Vamos iniciar nossa primeira receita com leite condensado integral e vamos ver se eles vão ter um resultado bom. Vamos lá, começando com leite condensado integral na nossa panela. Acrescentamos o nosso creme de leite, é o creme de leite de caixinha mesmo, que a gente encontra no mercado. E por último, as nossas gotas de chocolate. Eu estou usando aqui chocolate nacional, vocês podem optar às vezes por chocolate em pó ou até mesmo picar a barra de chocolate em pedaços bem pequenininhos e usar aqui na nossa receita. Eu opto por chocolate nobre, porque o resultado final do nosso brigadeiro, a textura, o sabor é incrivelmente melhor do que quando a gente usa uma cobertura. Vamos começar aquecendo o nosso fogão. E agora nós vamos mexer, sempre raspando o fundo da panela até obter um ponto ideal para o nosso brigadeiro. Nós vamos fazer aqui um brigadeiro para recheio. É um ponto antes do brigadeiro de bolear. Vou mostrar para vocês o resultado. A partir de agora, nós vamos ligar o cronômetro para vocês verem o resultado em relação ao tempo de cozimento entre cada ingrediente que a gente está utilizando aqui. E depois a gente vai comparar esses resultados. Muitas pessoas têm dúvidas a respeito do brigadeiro lisinho. E o segredo está em mexer sempre a nossa panela.
Nós mexemos com um movimento circular, sempre raspando as laterais da nossa panela e fazendo um 8 no fundo da panela. Por quê? O fundo da panela sempre cozinha o nosso brigadeiro primeiro. Então a gente precisa dissipar todo esse calor e fazer com que o brigadeiro cozinhe por igual na nossa panela. Importante então nunca parar de mexer. Até mesmo quando a gente chegar no ponto, desligar o nosso fogo, a gente ainda precisa continuar mexendo para não gerar gruminhos no nosso brigadeiro. Agora nós já chegamos no ponto do nosso brigadeiro de recheio. Vou mostrar para vocês como que é. A gente consegue um brigadeiro quando ele cai assim em placas. Ele não tá fluido, né? Ele não cai líquido, mas ele cai em placas. Ou mesmo a gente pode avaliar pelo fundo da panela, quando a gente passa a nossa espátula e logo o brigadeiro já desgarra da nossa panela, do fundo da panela. Faz mais barulhos também quando tá chegando, né, próximo ali do ponto, mas esse daqui é o ponto, não tem segredo. Eu continuei mexendo o nosso brigadeiro até ele esfriar e eu consegui despejar aqui na nossa vasilha. Uma dica muito importante é a gente tampar o nosso brigadeiro com plástico. Eu uso esses plásticos de freezer mesmo, sabe, que a gente encontra em supermercados, muito fácil. A gente tampa para não criar película no nosso brigadeiro e quando a gente for usar ele continue lisinho e bem uniforme. Vamos despejar então. E agora vamos repetir o mesmo processo, porém utilizando leite condensado semi-desnatado. Chegamos também ao ponto do nosso brigadeiro usando o leite condensado semi-desnatado. Também cai em placas, como vocês observam aí. Não é fluido, como eu falei com vocês, o brigadeiro do ponto que a gente quer para o nosso recheio, ele precisa estar desgrudando da panela e caindo em placas, assim, ó. Bem bonito, bem lisinho. Continuo mexendo até ele resfriar e depois eu transfiro para o nosso bowl, assim como eu fiz com o outro. Os nossos brigadeiros já estão prontinhos. O primeiro é o nosso brigadeiro com leite condensado integral, esse daqui feito com leite condensado semi-desnatado e esse daqui feito com a mistura láctea. 3 produtos diferentes da mesma marca e conseguimos aqui brigadeiros. Em relação ao preparo, enquanto estava na etapa de cozimento, a primeira diferença que eu notei é que o brigadeiro de leite condensado integral ele leva um tempo mais rápido no cozimento. Então eu preciso de menos tempo ali para mexer ele e atingir o ponto ideal. Ali no meio eu consigo ter o leite condensado semi-desnatado, que é esse brigadeiro aqui. Ele me deu um tempo um pouquinho maior do que o leite condensado integral, mas ainda um tempo menor do que o brigadeiro feito com a mistura láctea. O maior tempo realmente a gente observa quando a gente fez o brigadeiro com a mistura láctea e a textura dele é um pouco mais fluida e puxenta. Agora nós vamos olhar a textura do nosso brigadeiro. O primeiro aqui, ó, feito com o nosso leite condensado integral, brigadeiro bem bonito, bem liso.
Vamos experimentar daqui a pouquinho, eu vou contar para vocês a respeito do sabor. Esse daqui, feito com leite condensado semi-desnatado, também deu um resultado muito bom, muito bacana. Ele tem a textura um pouco mais fininha, ainda é bem lisinho e bem brilhante também. Por último, o nosso brigadeiro feito com a mistura láctea. Como eu falei com vocês, é um brigadeiro um pouco mais fluido, vocês conseguem perceber, mesmo a gente deixando o mesmo ponto de retirar, né, que é aquele ponto que eu falei sobre tá caindo em placas, mas também ficou com um aspecto visual muito bonito, bem brilhante, mas é um pouco mais fluido. Vamos experimentar então cada um deles. A principal diferença perceptível no paladar em relação à textura. Esse realmente é muito fluido, a gente quando coloca na boca a gente percebe que ele é bem fluido. Esses aqui nos dão mais textura, a gente, né, depende de mais saliva para poder trabalhar ali na boca. Maravilhosos os dois aqui, são perfeitos, o resultado desses dois para mim foi incrível. Esse daqui eu já não indicaria tanto, porque como a textura dele ficou mais fluida, a gente pode perder estrutura quando a gente usar para rechear os nossos bolos, então não recomendaria o uso da mistura láctea. Mas tanto semi-desnatado como o integral, resultado perfeito no paladar, eu diria que é quase imperceptível a diferença entre os dois. Ao testar essas receitas, eu pude perceber que dois deles me garantem as mesmas características, tanto de textura quanto de sabor. Mas o valor entre eles é diferente. Isso me faz perceber que eu não preciso ficar refém que seja de uma marca ou de um ingrediente específico. Eu posso fazer essa substituição. Até mesmo quando eu for ao mercado e observar um valor ali que está mais satisfatório para um, ou o valor de um está em promoção, eu consigo fazer essa substituição sabendo que o resultado final fica incrivelmente perfeito, seja ele com um ingrediente ou outro mesmo que eu testei. Vale outra dica: teste sempre receitas na sua casa. Não se mantenha refém de um ingrediente ou de outro. O importante é chegar no resultado que a gente precisa ali para a nossa receita. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilhe com quem vai amar receber essas dicas e deixe aqui nos comentários qual ingrediente você costuma usar para fazer o seu brigadeiro. Um beijo doce e até o próximo vídeo!